Boa tarde, irmãos e amigos. O assunto que vamos comentar hoje não é muito agradável, principalmente a nós encarnados. Chama-se a crise da morte. É um assunto que precisamos encarar como uma grande verdade. Muitos de nós acreditamos que a morte é algo horrível e que a enxergamos como um grande mal à sociedade. Entretanto, segundo nossa ótica, a vemos como uma libertação, uma vez que quando ela chega já cumprimos nosso dever. Muitos saem daqui de maneira irracional, não suportando as adversidades da vida. Esquecem-se que aqui viemos para o aparamento de nossas arestas, ou seja, a purificação do nosso espírito. Então vamos ao que realmente interessa, ou seja, apurar nossos conhecimentos, a fim de que não soframos tanto com a partida para a verdadeira pátria. Digamos que o espírito se desprenda normalmente após uma existência tranquila em que teve as atribulações usuais da luta diária pela subsistência. Há sobre esse dramático momento em que o espírito começa a se desligar do corpo físico, um pequeno livro, muito bem meditado, chama-se A Crise da Morte. Logo, no limiar do mundo invisível, encontra o espírito amigos e parentes mortos que vêm orientar e ajudar aqueles cujo corpo agoniza. Os videntes sempre descrevem da mesma forma os fenômenos que vão sendo observados em diferentes oportunidades. A princípio, desprende-se uma espécie de névoa do corpo físico. Essa névoa vai se condensando gradativamente e tomando forma humana, até que uma reprodução exata do agonizante se forma acima do seu corpo material. O segundo corpo, o espírito, ele flutua acima do corpo. Quando esse corpo parece recobrar suas forças físicas, o corpo espiritual se torna mais diáfano, isto é, mais rarefeito, finíssimo. O cordão fluídico lá está, servindo de ligação entre os dois. Falando em cordão fluídico, queremos salientar aqui que é ele que liga o espírito ao corpo. Finalmente, o corpo espiritual se retira, abandonando o corpo físico à sua própria sorte. Nós sempre falamos em bagagem. Então, qual é a bagagem que o espírito leva? E daí, o espírito segue o seu destino na companhia daqueles que vieram ajudá-lo na crise. Tal como o renascer, o espírito somente recobra sua liberdade depois de romper o cordão umbilical, num caso, e fluídico no outro. Em alguns exemplos, o laço fluídico logo se rompe e o espírito está livre. Em outros, os laços demoram a romper e o espírito continua ligado à matéria, como vimos. Um ou outro caso registra a história da medicina, ou a Bíblia, de pessoas que depois de clinicamente morta, retornam à vida. É porque o espírito ainda continua preso à carne e foi possível fazê-la regressar, ou ele próprio, num esforço de vontade, e certamente auxiliado por amigos espirituais, conseguiu recuperar o domínio do seu organismo. Aqui, entendemos também como pessoas muito ligadas à matéria. A influência do espírito sobre a matéria está hoje suficientemente provado. Com muito mais razão, pode ele exercer esse domínio quando a matéria integra seu próprio corpo. Irmãos e amigos, passamos essa mensagem para que nós possamos entender o que realmente é a vida. Por oportuno, a nossa dor é muito grande quando parte um ente querido para a pátria espiritual, depois de tanto tempo de convivência. As lágrimas são necessárias para exprimir a nossa dor, mas que não seja de lamento, porque quem partiu não vai se sentir feliz, ele só precisa de oração. Achamos interessante
que tenhamos esse conhecimento a fim de amenizar a nossa dor, e é bom saber que ninguém morre, pois o espírito é imortal. Isso foi do espírito de Hermínio Miranda. Ângelo, 27/4/2021.